Igreja Evangélica Congregacional de Florianópolis. Nós daremos hoje continuidade ao estudo da nossa revista Avivamento, Forma ou Essência. Na semana passada, nós iniciamos o estudo da lição de número 1, compreendendo o avivamento e sua essência. Então, o texto que nós podemos ler para esta lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Meus irmãos, então, esse é um texto que serve de base para a continuação do nosso estudo no dia de hoje. Então, na oportunidade passada, nós podemos ver que a palavra avivamento, para algumas pessoas, tem sido sinônimo de confusão, de divisão, de sectarismo, e para outros é uma palavra que serviu como termo próprio para definir movimentos litúrgicos agitados ou encontros devocionais de emocionalismo exacerbado. Também podemos ver que o termo passou a ser diferenciador de crentes e até de igrejas inteiras, dividindo-os em avivados e não avivados. Vimos também a definição de avivamento, que é o operar incomum de Deus na vida dos que constituem seu povo, levando-os a uma vida espiritual mais profunda e ao retorno da observação de seus preceitos com temor e santidade de vida. A gente, naquela ocasião, listou uma série de textos que apresentavam avivamentos que ocorreram na história da igreja, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas a gente pôde observar nesses avivamentos pontos que caracterizavam cada avivamento, ou seja, pontos que eram comuns a todos eles. Homens foram movidos a buscar a Deus e entrarem em restauração de aliança com Ele. Deus irrompeu sobre o povo, atraindo para si o seu coração. Outro ponto caracterizador dos avivamentos, mudanças radicais na vida cultica do povo foram operadas. Também podemos ver que a evidência de conversões em massa, como no caso da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, com pública confissão de renúncia a um passado pagão e idólatra. A gente também viu uma definição de Robert Coleman, um escritor cristão, na qual ele define que a ideia básica de avivamento é o retorno de algo à sua natureza e propósito. Então nós vimos naquela ocasião que nós temos uma natureza, nós fomos criados por Deus
e nós temos um propósito nessa criação. Essa ideia do Robert Coleman, então, nos permite entrar na definição da essência de um avivamento. Veja bem o que ele falou, ele disse que a ideia básica de um avivamento é o retorno de algo à sua natureza e propósito. E a essência de um avivamento é o retorno do homem de Deus ao seu Deus, de todo o seu coração, evidenciando uma sede espiritual profunda, buscando uma santificação pessoal e buscando a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus no meio da igreja. E, meus irmãos, quando o avivamento chega, alguns resultados são observados. O avivamento, quando ele chega, ele aviva a fé da pessoa, ele aviva a paixão, ele aviva a santidade. E esse avivar conduz em direção aos valores absolutos de Deus. Interessante observar que a essência do avivamento não se altera. Seja qual for o momento histórico da igreja, se foi lá no Antigo Testamento, se foi no Novo Testamento, ou se é na igreja moderna, a essência do avivamento não se altera. O que altera são as formas. O que se altera nos avivamentos é a forma como ele se manifesta. Então, a gente viu que esta particularidade, a gente pode observar que esta particularidade, o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Avivamento Urgente, ele vai escrever o seguinte: para muitos, avivamento é sinônimo de desvio doutrinário, rebuliço litúrgico, cultos dominados por emocionalismo histérico, manifestações carismáticas sensacionalistas e eclosão incontrolada do dom de línguas. Para muitos, avivamento cheira a divisões traumáticas, a fogo de palha que levanta labaredas muito altas, mas que logo se apagam, deixando atrás um rastro de cinza e destruição. Ele também escreve que precisamos distinguir entre o fogo de Deus e o fogo passageiro, diferenciar avivamento de agitação puramente humana. Precisamos compreender o que é obra do Espírito Santo e o que é emocionalismo exacerbado, o que é quebrantamento do espírito e o que é histerismo autossugestionado. Emocionalismo e histeria são manifestações carnais. Não produzem resultados duradouros e eficazes. Todavia, nem toda manifestação emocional é superficial e passageira. As emoções fazem parte da nossa vida. Agora, emoção sem razão conduz à histeria. E a razão sem a emoção produz esterilidade no corpo da igreja. Precisamos ter cautela, discernimento e equilíbrio. Então, isso é um destaque do pastor Hernandes Dias Lopes no seu livro Avivamento Urgente. Desse tópico, então, meus irmãos, a gente destaca que a essência de um avivamento consiste no retorno do homem de Deus a seu Deus de todo o seu coração. A essência de um avivamento está no ascender de valores espirituais profundos que não se confundem com emocionalismo, embora trabalhem as emoções. Depois, a gente então passa agora a ver avivamento e forma. É impossível definir formas para avivamentos. Nós apresentamos na ocasião passada
uma série de textos bíblicos que mostravam momentos de avivamento na história da igreja. Pois bem, uma comparação desses avivamentos bíblicos pode nos revelar uma diversidade rica e insuperável de suas formas. Então nós podemos observar que em cada avivamento houve uma manifestação diferente, houve um agir diferente do Espírito Santo no meio do povo. Então a gente pode observar naqueles textos a compulsão no coração do rei Josias, a euforia dos homens com o profeta Elias, os sinais que foram apresentados no templo de Salomão, os milagres de Filipe, como nós acabamos de ler no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, em uma cidade de Samaria, a comoção de massas diante da pregação de Pedro, do discurso de Pedro, a purificação do lixo religioso lá na cidade de Éfeso, após a pregação de Paulo e os ensinamentos de Paulo naquela cidade. As pessoas se desfaziam de materiais que os levavam, né, a se afastar do seu Deus, materiais de idolatria, livros de versos que foram jogados fora, ou seja, purificação do lixo religioso. Ainda nós podemos ver que todas essas formas variantes quanto ao tempo, cultura e circunstâncias apontavam e testificavam do operar irresistível e incomum do Espírito Santo no coração de homens e mulheres. Robert Coleman, um escritor cristão, assinalou que, embora os princípios espirituais básicos sejam comuns a todos os avivamentos, esses princípios eles emergem em situações humanas de maneiras variadas que é impossível predizer a sua forma. Continuando, ele ainda acrescenta que mas sempre haverá diferença na forma como chega. O espírito da época, as circunstâncias locais, a liderança pessoal, o temperamento do povo e outras características vão se combinar para dar cor ao avivamento acontecido em determinado momento, ou seja, a forma vai ser definida de acordo com condicionantes, conforme época, circunstância, temperamento do povo, liderança, tudo isso combinado vai definir a forma como chega o avivamento no meio do povo de Deus. Meus irmãos, o genuíno avivamento evidencia valores absolutos e transformações morais na vida do povo de Deus. Se não houver transformação moral e se não tiver a evidência de valores absolutos, conforme a carta de Paulo aos Gálatas, a evidência dos frutos do Espírito, então não podemos dizer que a essência do avivamento está presente na nossa vida, na vida da igreja. O avivamento, ele gera suas próprias formas. Então, o efeito, que é a forma, jamais produz a causa, nem mesmo pode seguramente identificá-la. Ou seja, você não pode identificar a causa de um avivamento somente pela sua forma. O pastor Hernandes Dias Lopes vai escrever o seguinte: o que caracteriza o avivamento não são os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito. Esse sim, esse vai caracterizar avivamento na vida de uma pessoa. Vai apresentar mudanças de valores, mudanças morais que vão conduzir a uma mudança na vida cultica do povo de Deus. Por fim, meus irmãos, a conclusão deste tópico nos mostra o seguinte: um avivamento não é a igreja decidindo fazer algo e fazendo, é algo que é feito à igreja, algo que acontece com a igreja. Isso é uma definição de Martin Lloyd Jones.
Assim, a gente pode então entender que o avivamento é uma situação passiva que leva a uma condição ativa. Ou seja, nós sofremos a ação do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa vida. E esse mover de Deus na nossa vida, esse agir do Espírito Santo na nossa vida, nos leva a uma condição ativa. Nós então vamos passar a apresentar evidências da ocorrência de um avivamento na nossa vida. Meus queridos irmãos, que nós possamos, assim como o Abacuque está pedindo, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos nós também em nossa época. Abacuque 3:2. Assim a gente encerra então o estudo da primeira lição da revista Avivamento, Forma ou Essência. No próximo encontro, na próxima oportunidade, lição de número 2, nós vamos ver a necessidade de um avivamento. Deixo aqui o meu abraço a todos, graça e paz a todos os irmãos.